Olá, bem-vindos! Vamos direto ao ponto. Qual é a maior herança que podemos deixar? Esqueça dinheiro, esqueça propriedades. Hoje, a gente vai mergulhar na ideia de que o verdadeiro legado, aquele que dura, é o caráter. Algo que a gente constrói tijolo por tijolo com cada atitude da nossa vida. É curioso, né? Quando a gente ouve a palavra legado, a mente já corre para coisas materiais. Uma casa, uma conta bancária, uma empresa. Mas e se a herança mais poderosa fosse algo que não dá para tocar, mas que vale infinitamente mais? E isso começa muito, mas muito cedo. As fontes que estamos analisando mostram que o nosso caráter não consegue se esconder. As atitudes, mesmo as de uma criança, funcionam como um verdadeiro espelho. Elas refletem o que há por dentro, a pureza, a retidão. A regra é clara, o que fazemos grita quem nós somos. Ok, então, se a gente está falando de construir um legado, toda a construção precisa de quê? De uma fundação forte. E essa base, o alicerce de tudo, é a integridade dos pais. É exatamente aqui que a gente começa a erguer um futuro sólido e abençoado para os filhos. O ponto central aqui é essa conexão, essa linha direta. A honestidade e a retidão de um pai ou de uma mãe não são só qualidades pessoais que morrem com eles. Pelo contrário, elas se espalham, viram uma espécie de escudo protetor, uma bênção real e palpável que alcança a geração seguinte. E essa citação, olha, ela resume tudo de forma brilhante. A vida correta de uma pessoa se torna um guia seguro, quase uma bússola moral, que não só aponta o caminho, mas que de fato garante o bem-estar dos filhos. A sinceridade dos pais hoje se transforma na felicidade dos filhos amanhã. Bom, com a fundação no lugar, como é que essa estrutura se mantém de pé? A gente precisa de pilares, e pilares bem fortes. As fontes indicam dois que são absolutamente essenciais. Primeiro, uma ética de trabalho, a diligência. E segundo, um compromisso total com a verdade. Essa comparação aqui é preto no branco. De um lado, o caminho da diligência. É o estar atento, o abrir os olhos, que leva à provisão, a ter o que comer. Do outro lado, a preguiça, o amor ao sono, que, sem rodeios, é um caminho direto para a necessidade, para a pobreza. A escolha entre um e outro praticamente define o destino. Já que um dos pilares é a verdade, as fontes trazem essa metáfora poderosíssima, o pão da mentira. Pensa nisso como qualquer tipo de ganho que vem de um jeito torto. Sabe, um negócio com falcatrua, uma pequena enganação para lucrar, até aqueles esquemas de enriquecimento rápido. Tudo isso é pão da mentira. E aqui vem o preço. O ganho desonesto pode até ter um gostinho bom no começo, parecer uma vitória fácil e inteligente. Só que essa doçura acaba rápido. O resultado final é amargo, é doloroso, como ter a boca cheia de pedrinhas. Uma imagem bem forte para uma verdade bem dura, não é? Isso nos leva a um alerta muito importante sobre essa ideia de construir riqueza. Essa busca desesperada por atalhos, por ficar rico da noite para o dia, só cria uma miragem. É uma prosperidade de fachada, frágil, que desmorona ao primeiro vento. E a razão pela qual essa riqueza apressada não funciona está explicada aqui. Falta para ela a base. Falta a bênção que só vem com a paciência, com a honestidade e com o trabalho duro. Um legado construído na correria simplesmente não tem estrutura para ficar de pé por muito tempo. Certo? Já temos a fundação e os pilares. Agora, a gente precisa de uma estrutura para proteger tudo isso, como um telhado e paredes. Essa proteção vem do respeito, principalmente o respeito aos pais e da prudência, do cuidado com o que a gente fala e com quem a gente anda. As fontes dão um peso enorme, gigantesco, à honra que se deve aos pais. O desrespeito não é tratado como uma falha pequena, não. É visto como algo com uma consequência profunda e bem sombria. E a consequência é essa. A lâmpada aqui é uma metáfora para o nosso espírito, para a nossa força vital. Ter essa lâmpada apagada na escuridão total, isso simboliza uma ruína espiritual, uma perda completa de rumo, de vida. É um alerta seríssimo. Mas a proteção não para por aí. Ela também exige sabedoria para escolher com quem a gente se associa e o que a gente fala. A integridade de uma família pode ser destruída por dentro, sabe? Por palavras jogadas ao vento e pela quebra de confiança. Olha só que conselho prático. Pessoas que não conseguem guardar um segredo, que falam sem pensar, elas são um risco. Elas vão minando a confiança, que é o cimento de qualquer relacionamento forte. A orientação é direta. Mantenha distância. E assim, com todas essas peças no lugar, a gente consegue finalmente visualizar o projeto completo.
Vamos ver como a fundação, os pilares e toda a estrutura de proteção se unem para formar um legado que, de fato, atravessa o tempo. Então, o projeto é basicamente este. Tudo começa com a integridade pessoal servindo de alicerce. Depois, é sustentado pelos pilares do trabalho honesto e da verdade. Em seguida, é protegido pelo respeito e pela prudência. E o resultado final? Não é só sucesso passageiro. É uma herança abençoada e duradoura. E aqui a gente chega no coração de toda essa conversa. A verdadeira herança, o tesouro mais valioso de todos, é o caráter. É aquilo que foi ensinado, que foi vivido e que se torna parte de quem os filhos são muito tempo depois que qualquer bem material já se foi. E a gente termina com essa reflexão. As nossas atitudes de hoje são literalmente os alicerces do amanhã. A questão que fica não é o que vamos deixar para as próximas gerações, mas sim quem estamos ajudando a formar nelas.